De volta num lugar um pouco diferente aqui em Taubaté, na Band, para conversar com você sobre refluxo. A doutora Fabiana Alves, da Vale Infusões, gastroenterologista, está tirando as suas dúvidas. Mas agora a gente vai ficar muito bem informado com as notícias da redação. E as agências do INSS reabriram hoje em todo o estado de São Paulo. A retomada de atendimentos presenciais foi liberada pela Justiça. E quem tem as informações agora é o repórter Pedro Souza, que está com a gente lá da redação do Falando Nisso. Muito boa tarde, Pedro. Boa tarde, Sol, Lucas, a todos que acompanham o Falando Nisso. Apesar da reabertura das 120 agências do INSS, o serviço da perícia será feito só com agendamentos, viu, Sol? Vamos até São Paulo com o repórter Igor Calhan ter mais informações. Bom, primeiro só destacar que as agências vão voltar a abrir no estado de São Paulo, pelo menos pouco mais de 120. Tinha aquela expectativa, pessoal precisando e muito dos atendimentos presenciais. A gente reforça que no começo da semana, mais de 500 agências puderam reabrir por todo o Brasil, mas aqui em São Paulo, uma determinação da Justiça proibiu que elas reabrissem as portas. Justamente porque equipamentos de segurança, a categoria, os funcionários reclamaram aí que estava faltando EPIs, que eles não estavam completamente seguros e que não voltariam a trabalhar. Mas que tudo indica, realmente a perícia não vai voltar. O pessoal só vai ser atendido aqui se fizer o agendamento prévio. Então, quem ontem entrou no aplicativo, ou ligou no 135 ou no site e fez o agendamento, hoje vai receber o atendimento aqui. Pois é, essa briga entre INSS e os médicos peritos aí, quem acaba pagando o pato é a população. E a Polícia Civil e o Ministério Público do Rio de Janeiro cumprem 25 mandados de busca e apreensão em 5 estados com o objetivo de desarticular um esquema de lavagem de dinheiro na facção criminosa Comando Vermelho, e a operação ainda continua. Virando um pouquinho a página, Pedro, a Advocacia Geral da União entrou com recurso contra a decisão do ministro Celso de Mello, do Supremo Tribunal Federal, que determina o depoimento presencial do presidente Jair Bolsonaro no inquérito que investiga se houve ou não a interferência dele na Polícia Federal. Atualiza para a gente essa situação, Pedro, por favor. Só na semana passada, o Celso de Mello negou o pedido da defesa para que o presidente Jair Bolsonaro fosse interrogado por escrito. Agora, a Advocacia Geral da União pediu a reconsideração da decisão ou a concessão de efeito suspensivo para que não ocorra o depoimento enquanto o colegiado competente não julgar o recurso. Celso de Mello agora está de licença médica, Sol. Obrigada, Pedrão. E o governo zerou o imposto para a vacina contra coronavírus. A vigência do benefício do prazo foi prorrogado para o dia 30 de outubro para a importação de uma série de produtos voltados ao combate da Covid-19. E aqui no Brasil, a farmacêutica Pfizer também quer ampliar o número de voluntários testados no Brasil. Hoje, a Pfizer tem autorização para realizar estudos em 1.000 voluntários, mas quer dobrar esse número, viu, Luquinha? Olha, eu tô na fila, viu? Já pode me usar que eu tô aqui. Conversar com o Pedro sobre as estradas. Pedro, começando aí pela Tamoios, tudo tranquilo para quem desce ou sobe a serra? Tudo tranquilo, viu, Lucas? Na Tamoios, trânsito tranquilo, tanto para quem sobe, tanto para quem desce a rodovia dos Tamoios. Mesma situação na rodovia Presidente Dutra, tráfego tranquilo, tanto no sentido Rio de Janeiro quanto no sentido São Paulo. Obrigado, Pedro. Bora falar sobre o tempo, então, não só aqui para nossa cidade, porque a falta de chuva está atingindo, sim, boa parte do país. Além das queimadas também, ainda tem um problema de falta de água e a gente confirma, então, em ver como que fica o tempo em toda a região de muito calor, viu? Vai ter mudança de tempo para o final de semana, mas hoje à tarde, Campos do Jordão, máxima de 27 graus, mínima de 10, tempo estável. O mesmo em Jacareí, Lorena, com as máximas de 34 graus. Em Taubaté, máxima de 33 graus. No litoral quente, também máximas de 31 em Caraguatatuba, também em Ilhabela. Bora ver a semana em São José dos Campos. Hoje, máxima de 33. Quero destacar a mudança de tempo de sábado para domingo, viu? Sábado, a máxima é de 34, domingo 20, cai bastante. E segunda, continua chuvoso o tempo, máxima de 18 graus, para alegria de Solange Moraes. Adorei. E para mim a tristeza, mas tá bom, né, gente? Acho que todo mundo tem que ter um pouquinho do que gosta, né, Sol? Bom, no próximo bloco a gente comenta com vocês também sobre várias... Não, na verdade não é isso, não. Agora a gente vai voltar, que a gente já está tão acostumado. A Bia tá gritando no não estúdio. precisa gritar. A gente está falando
sobre refluxo hoje. A gente está falando sobre refluxo com a doutora Fabiana, da Vale Infusões. O Luquinha já teve refluxo e contou aqui pra gente. Doutora Fabiana, eu vou fazer uma entrevista rapidamente pro Luquinha, para a senhora entrar aí com a informação. Quantos anos você tinha? Faz tempo? Não faz muito tempo não, só eu estava com 28. E o que você sentia? Eu sentia esse incômodo. Na verdade é engraçado, eu sempre fui rouco, minha voz é rouca, mas eu percebi que minha rouquidão aumentou demais. E eu estava achando estranho, porque eu não conseguia falar direito. E esse gosto amargo na boca eu não sentia tanto. Mas eu comecei a perceber mais na minha voz mesmo, a diferença. Por isso, porque tá cheio de gente aqui, viu, Luquinha, falando que, doutora, sente essa mesma, um pigarro e ficasse rouco, assim, como se fosse probleminha na garganta. Então, olha, você sabia só que a maioria dos pacientes, eles procuram o otorrino, que é o médico da garganta, porque o sintoma é bem localizado na garganta e muitas vezes o paciente também acha assim que está com infecção na garganta, né? Acha que tem que tomar antibiótico, vai no pronto-socorro, sai de lá com um tratamento totalmente errado. E olha que interessante, eu tenho paciente que inclusive fica afônico, quer dizer, perde totalmente a voz, tá? É muito comum. E as pessoas que têm a voz já naturalmente rouca, eles ficam ainda mais roucos, mas muitas vezes acabam não percebendo. E sabe aquela sensaçãozinha de pigarro, que você fica assim, limpando a garganta o tempo inteiro? Chupa bala, toma antialérgico, achando que é coisas alérgicas, e não é. Nós chamamos isso de sintomas extra-esofágicos, tá? Ou extra-digestivos, e é muito comum. Ok. Só a Sueli de Guaratinguetá mandou aqui pelo WhatsApp que ela tem aí, quando ela come bolo de fubá, na verdade é do WhatsApp, não é essa perguntinha não. Quando ela come bolo de fubá ou qualquer coisa com carboidrato, ela diz que sente muita queimação, quer saber se isso é normal. Boa pergunta. Então, olha, é o fubá, né, do milho, o pão que vai farinha de trigo, todas as coisas que nós comemos também, as guloseimas que são feitas com bastante açúcar, né? Então, esse carboidrato dentro do nosso estômago, ele gera ali um processo digestivo, começa a fermentar dentro do estômago e começa a dar, inclusive, muita distensão, muitos gases. E por isso que muitas vezes a gente tem a famosa azia, esse famoso azedume, essa queimação ruim, quando a gente come esse tipo de alimento que é muito comum no nosso dia a dia, tá? Ok. Tem aquela perguntinha que o Luquinha espelhou aqui no Instagram, né? Importante, isso. Excesso de peso. Pode provocar refluxo? Nós da Sociedade de Gastro, a gente preconiza, assim, a gente pega muito no pé do paciente que está acima do peso, tá, gente? E a gente tem motivo para fazer isso, não é estético que a gente está prezando aqui no momento, é funcional mesmo, porque o aumento de peso vai aumentar. A gordura abdominal, ela é ruim, ela vai apertar, inclusive, o seu estômago. Eu estava explicando aqui no início do programa que é o retorno do conteúdo do estômago em relação, que volta para o esôfago. Então, o problema da obesidade é atrapalhar o funcionamento do nosso estômago, tá? É bem complicado, bem complicado. Então, assim, emagrecer, gente, faz parte do tratamento. A gente não pode somente medicar com os medicamentos corretos, mas, assim, as mudanças de comportamento e fazer um emagrecimento saudável. Não é emagrecimento correndo, não é emagrecimento de revista, não é emagrecimento com remédio para emagrecer, médico, um emagrecimento saudável. Isso. Tá bom, tem uma perguntinha falando sobre água aqui, doutora, que eu achei interessante. A querida disse que o estômago dela fica muito inchado quando ela bebe água. Então ela quer saber por que esse enjoo também e até indisposição com a água. Água? Água. Então, a água não é comum, tá? A água, assim, ela deveria ir ao médico investigar, porque os líquidos, o líquido é muito fácil dele passar, porque o esôfago é um tubo, né? Então, se a gente jogar alguma coisa líquida por dentro de um tubo, ele vai passar com maior facilidade do que algo sólido. Então, se ela está tendo um mal-estar com volumes líquidos, no caso a água, gente, se for mal-estar com refrigerante é uma coisa, o refrigerante é uma bebida gasosa e açucarada. Eu falei que o açúcar lá dentro do estômago
faz um estrago danado, e o gás carbônico do refrigerante, outro estrago. Se ela está tendo sintomas com água, convém fazer uma investigação com o médico, tá? Nossa, tá cheio. Doutora, depois eu vou pedir para a senhora entrar aqui no nosso Facebook, porque tá cheio de perguntas. Para poder responder tudo. Sobre H. pylori, o Celso perguntando aqui em relação quando os exames e quais os exames são necessários. Enfim, tá cheio de perguntinhas. Já a doutora responde. Aquela que ela não responder, viu, Luquinha? Tem tarefa de casa para a doutora hoje aqui. Mudar o assunto aqui, você tem um formato aí do corpo, triângulo. Como que é isso? Triângulo invertido. Quando os ombros são largos, bem mais largos que o quadril, quer saber qual que é a peça de roupa que valoriza realmente seu biotipo? A Tata Lanzoni explica pra gente agora no Espelho, Espelho Meu. E a dúvida de hoje é sobre o biotipo, sobre o triângulo invertido. Vamos escutar a nossa telespectadora? Eu gostaria de saber qual tipo de roupa iria valorizar mais o meu tipo de corpo, já que eu tenho ombros largos e pouco quadril. Então, para esse tipo de corpo que a gente chama de triângulo invertido, o que você pode fazer para equilibrar a sua estrutura? Pense em trabalhar peças com menos informação na parte de cima, aquela blusa raglan, cava americana. Gente, o que é blusa raglan? Sabe aquela blusa que ela parece que faz um triângulo inverso ao seu, que faz aquela linha aqui na lateral? É ótimo para quem tem essa estrutura mais larga em relação ao quadril. E para equilibrar, dá para explorar volume, saia vazê, esses shorts de alfaiataria mais larguinho. Então você pode trabalhar estampas, tudo que traga mais volume na parte de baixo, ele vai equilibrar com a parte de cima. Eu espero que tenha tirado a sua dúvida, e se você também tiver uma outra dúvida, manda aqui pra gente, eu vou adorar responder. Um beijo e até a próxima semana. Beijo, Tata. Olha, infelizmente aconteceu de novo no interior de São Paulo. Funcionários de um supermercado foram agredidos por clientes que se recusaram a usar máscara dentro do estabelecimento. Vocês estão vendo as imagens aí, o caso aconteceu em Sorocaba, mas foi uma confusão só, que eu sei que para acalmar esse povo aí, teve que usar o extintor. Só que eles não jogaram o extintor na cabeça da pessoa, eles ligaram o extintor lá e fizeram a fumacinha em volta de todo mundo. Aqui, ó, você vai ver o extintor aí no canto. Gente, olha isso, que ridículo. Meu Deus do céu. Ah, pelo amor de Deus, é para chegar nesse ponto, gente. Sai de casa não, fica em casa, né? Bate a cabeça na parede que dá tudo certo, tá bom? E sabe o que acontece? Geralmente são essas pessoas que cobram dos governos, vou falar governos, municipal, estadual, federal, cobram atitudes dignas e honestas. Como é que você vai cobrar uma honestidade se você não pratica isso? Tadinho da funcionária trabalhando, sentindo medo ali. Não é justo isso mesmo, né? Bom, o maior aeroporto do Brasil montou um laboratório dentro do local para testar coronavírus. A gente já comenta com você. Vem com outras informações também, porque agora é aquele momento tão gostoso de carinho. Boa tarde, Solange, boa tarde, Luquinha, boa tarde para todos os vídeos do Falando Nisso. Um abraço para todo mundo aí. Everaldo de Ilhabela, tchau, tchau.